Então, olá a todos. Estamos aqui para uma outra aula para falar um pouco de biologia das cadeias leves de imunoglobulina e métodos para avaliação das mesmas. Meu nome é Edvan de Queiroz Cruzoé, eu sou médico hematologista do Hospital Universitário da Universidade Federal da Bahia e faço parte do grupo GBRAM. Bom, falando um pouco da biologia das imunoglobulinas. Então, para que a gente consiga compreender de forma clara, os anticorpos são proteínas responsáveis por se ligar a antígenos estranhos e, dessa forma, mediar funções efetoras para que neutralizem ou eliminem agentes estranhos, incluindo aqui bactérias, vírus e próprias células cancerígenas. Anticorpos estão, na verdade, no soro ou nas secreções, na mucosa, e as imunoglobulinas, esse termo é utilizado para aquelas porções dos anticorpos que estão fixadas às células, aos plasmócitos. Então, já adiantei, os anticorpos são produzidos pelos plasmócitos e os anticorpos são compostos de 4 cadeias, sendo 2 dessas cadeias pesadas. Então, estamos visualizando aqui na imagem, né? Essas cadeias podem ser IgG, ou IgA, ou IgM, ou IgD, ou IgE. Então, cada plasmócito específico, cada clone específico produz um tipo de cadeia pesada, né, que vem em dupla aqui, para compor a imunoglobulina intacta ou o anticorpo intacto. Da mesma forma, né, para compor então essa imunoglobulina completa, temos mais 2 cadeias leves, idênticas, que podem ser capa ou lambda. Na imunoglobulina intacta, então, nós temos aqui, visualizamos 2 regiões. Uma região que é composta da região constante, tanto pelas cadeias pesadas, que é essa azulzinha aqui, visualizada, e a região constante da cadeia leve, que é essa parte verdinha. Da mesma forma, temos aqui as regiões variáveis, né, que para cada clone específico vai reconhecer um tipo de antígeno diferente. Como é que é feita a produção das imunoglobulinas e aqui especificamente das cadeias leves livres? Observem que durante a aula vocês vão perceber que está sempre FLC, porque é do inglês Free Light Chains, mas são as cadeias leves livres. Como é que essa produção ocorre na verdade? Notem, então, que nós temos aqui a cadeia leve, a cadeia pesada, né? E ela, em algum momento da sua produção, uma vez que as cadeias leves são transcritas por cromossomos diferentes, cromossomo 2 e o 22, e a cadeia pesada é transcrita no cromossomo 14, elas vão se unir nos vacúolos para o complexo de Golgi e serem, dessa forma, eliminadas para o meio de onde estão sendo produzidas, para aquela função de produção. Notem que esses 40% aqui de free light chains, ou de cadeias leves livres, elas são transcritas em excesso, para que, na verdade, esse anticorpo, ou a imunoglobulina, seja formada corretamente, seja composta corretamente. Nós temos, portanto, uma produção excessiva de cadeias leves livres nos indivíduos normais, por cerca de 500 mg dia, que é eliminada justamente nesse meio. Então, no soro, por exemplo, nós temos aqui uma secreção maior de cadeias leves livres, em detrimento da formação do anticorpo. Então, vemos aqui a formação dos anticorpos, então, é policlonal. Nós temos milhares de tipos de diferentes anticorpos. E aqui nós observamos que as cadeias leves livres lambda são diméricas, com 50 kilodaltons, e as lambdas, as capas, são monoméricas, com 25 kilodaltons. A proporção de produção e de quantidade dessas imunoglobulinas, dessas frações leves, né, das cadeias leves livres, a proporção encontrada são de 2:1 em relação capa lambda. Então aqui, o indivíduo normal é uma ativação policlonal, né, de todos os plasmócitos aqui produzindo para diferentes antígenos, diferentes tipos de imunoglobulinas. E numa situação de doença, por exemplo, no mieloma múltiplo, nós observamos então um clone apenas que se destaca desses policlones, né, e passa então a suprimir os demais clones em detrimento de produção de um tipo de componente monoclonal apenas que vem nessa célula, nesse caso aqui um IgG-kappa. Como é que se dá o metabolismo das cadeias leves livres, esse excesso de cadeias leves livres?
né, porque seria tóxico para o nosso organismo. Então, nós sabemos aqui, é uma diapositiva que mostra a fotografia do glomérulo, um glomérulo aqui, né? Essa aqui é o glomérulo com o néfron, perdão, o glomérulo com o túbulo proximal. Então nós sabemos que os poros no glomérulo giram em torno de 40 a 60 kilodaltons. E o tamanho das cadeias leves livres, a capa, que é monomérica, é de 25 e a lambda é um dímero de 50. Então elas passam por esses poros naturalmente no glomérulo. Uma vez passado por esses poros, elas vão ser, na verdade, absorvidas, né, ou captadas através dessas duas proteínas, basicamente, da megalina e da cubulina, pelas células do túbulo proximal, para que sejam metabolizadas, né, e esse resto de proteína que foi metabolizado seja degradado e devolvida ao nosso sangue. Portanto, nós temos uma produção de cadeias leves livres em torno de 500 miligramas por dia em excesso no nosso sangue, que vai ser reabsorvida pelas células do túbulo proximal. Mas é uma coisa importante e vantajosa no meio fisiológico, que a reabsorção por essas células, né, ela tem uma capacidade de reabsorver de 10 a 30 gramas por dia de qualquer proteína que passe o glomérulo. Então, dentre essas proteínas estão as cadeias leves livres, que vão ser totalmente absorvidas aqui por essas células. Mas nós temos uma liberação, uma excreção urinária em torno de 1 a 10 miligramas de cadeias leves livres, que não são essas. Essas frações excretadas aqui na urina são produzidas no túbulo distal, na verdade, como parte do sistema imunológico, para que, na verdade, logicamente, bactérias, vírus ou algum outro agente não consiga subir pelas vias urinárias e, portanto, faz parte do nosso sistema de defesa. Bom, quanto ao tempo de metabolismo, esse processamento. Então, as cadeias capas são depuradas em torno de 2 a 4 horas, numa taxa de filtração glomerular em torno de 40%, até baixa. Lambda são depuradas um pouquinho mais, né, 3 a 6 horas, já tem um tempo maior de depuração, porque justamente são diméricas, né, são maiores, numa taxa de filtração glomerular até de 20%. Entretanto, os pacientes com alteração renal, por qualquer motivo, vão ter uma remoção de cadeias leves mais prolongadas, que podem até durar 2 a 3 dias. Essa é uma informação importante também, que apesar da produção de capa ser 2 vezes mais do que a lambda, né, a sua remoção garante uma concentração sérica 50% menor, dando aquele equilíbrio de 2 proporção, né, mantendo a proporção equilibrada entre capa e lambda. Essas curvas, nessa fotografia aqui, nessa imagem, nessa figura, são para identificar justamente o tempo de depuração das imunoglobulinas como um todo. Então, logicamente que as cadeias pesadas, as imunoglobulinas, intactas, que têm cadeias pesadas e leves, são depuradas por outro sistema. E que, na verdade, por exemplo, a IgG dura até 21 dias para ser depurada, a IgA 6 dias, a IgM entre 2 e 5 dias, e as cadeias lambda e kappa, vocês veem aqui, né, 2, 6 e 5 horas, né, como nessa figura. E esse é o resumo desse metabolismo. Portanto, as cadeias leves são filtradas naturalmente pelos poros glomerulares, passam para a região das células proximais do túbulo proximal, e essas células, então, absorvem as cadeias leves livres, numa capacidade muito grande de absorção, até de 10 a 30 gramas por dia de proteínas. Mas aqui vocês veem que tem um monte passando para o túbulo proximal. Isso, na verdade, é quando tem uma doença de produção de cadeias leves livres em excesso, é um exemplo, mieloma múltiplo. Essas cadeias, então, passam a mais para os túbulos proximais e causam, então, lesão na parte do túbulo distal. Não vou entrar em detalhes. E aqui vocês notam que tem, então, aquela saída de pequena quantidade de cadeias leves livres na urina, mas isso é fisiológico, também é natural, que não são essas monoclonais doentes. Bom, quais são as técnicas de identificação das imunoglobulinas? Bom, a técnica para detecção e quantificação de anticorpos são feitas para identificar, então, imunoglobulinas monoclonais intactas ou parte delas, né? São parte integral no diagnóstico, que é importantíssimo, das gamopatias monoclonais, e monitoramento dos pacientes. Os testes podem ser séricos ou urinários, sendo que
muito conhecido do nosso meio, eletroforese de proteínas, imunofixação de proteínas, quantificação das imunoglobulinas, dosagem de cadeias leves e cadeias leves livres. Os testes podem ser ainda por duas técnicas quantitativas, que muito nos interessam, uma vez que durante o processo de tratamento dessas enfermidades, nós desejamos ver o quanto dessas proteínas realmente estão morrendo, estão desaparecendo, porque significa a morte desses plasmócitos doentes. Então, quantitativamente, nós temos a eletroforese sérica ou urinária, a quantificação direta de imunoglobulinas ou das frações delas, que são técnicas por nefelometria ou por tubidimetria, e dosagem das cadeias leves livres. Temos ainda técnicas qualitativas, que seria apenas a imunofixação sérica e urinária para essa situação. Bom, falando da eletroforese de proteínas por agarose. Antes da agarose foi técnica por celulose, acetato, mas foi evoluída para agarose. Muito utilizada no nosso meio ainda. Percebam que aqui é uma fotografia de uma corrida de um gel de agarose, que corre do polo aniônico para o polo catiônico, ou seja, do negativo para o positivo. As proteínas geralmente são mais negativas e, portanto, elas são ávidas pelo polo positivo. Dentre essas proteínas aqui nós vemos que a albumina é a mais negativa de todas. Mas temos frações de proteínas que correm aqui na zona de alfa 1, alfa 2, nas betas, né? Aqui na agarose a gente está vendo beta 1 e beta 2, que é difícil de visualizar no grafo, inclusive. Né? E aqui é a região de gama globulinas, que é o que nos interessa. Essa região aqui é a região que nos interessa, que nós estamos estudando. Estamos buscando pelas imunoglobulinas ou anticorpos que correm nessa região, que são mais, na verdade, positivas do que negativas e, portanto, ficam mais próximas do polo negativo. Uma vez esse gel corrido, é construída uma curva sobre a área, uma área sobre a curva, E aqui nós identificamos, então, esse é o gráficozinho da eletroforese de proteínas. É dessa forma que o exame deve ser visto, não por número, mas além do número, o que é mais importante é o gráfico. E aqui nós vemos uma situação, então, de uma doença, né, de um componente monoclonal presente, alterado, nesse gel de agarose, né, construída aqui a curva, a área sobre a curva. A sensibilidade desse teste para mieloma múltiplo, então você vai identificar as proteínas alteradas em torno de 90%. Para o mieloma de cadeia leve, apenas 45%. Para a amiloidose, AL, 50%. E para o mieloma não secretor, logicamente o nome já está dizendo aqui não secretor, 0%. Mas a técnica sendo realizada em amostras de urina, na qual nós conseguimos concentrar essas proteínas, percebam que ela tem uma expansão de sensibilidade para 95% nos pacientes com mieloma múltiplo, para a identificação do componente monoclonal. Para a cadeia leve, mieloma de cadeia leve, dobra de 45% para 90%. E para a amiloidose, chega a 70%, identificação do componente monoclonal, quando é combinada a técnica de eletroforese sérica mais urinária. Novamente, mieloma não secretor, 0%. Essa é uma evolução da técnica de eletroforese. É uma técnica de capilaridade. A grande diferença é que o meio utilizado para separar essas proteínas não é um meio de gel, mas um meio de cerâmica, microporos de cerâmica, que na verdade, na mesma situação, corre a corrida de gel, das proteínas, é feita do polo, né, negativo para o positivo, uma vez mais. E aqui você já consegue ver o detalhamento melhor das frações beta, por exemplo. Então, a grande vantagem da técnica de eletroforese por capilaridade em relação à agarose, ou celulose, ou acetato, é que as frações de beta ficam melhor visualizadas quando se constrói o gráfico, né, a área sobre a curva do gráfico. Então, portanto, vocês veem aqui a albumina, alfa 1, alfa 2, as beta 1 e 2 e gamas. Da mesma forma, a gente identifica aqui, então, o surgimento de um componente monoclonal, né, quando é visualizado, não visualizado, mas o leitor do aparelho identifica esse componente e que constrói a curva com esse pico monoclonal aqui correndo entre beta e gama globulinas. Uma outra vantagem para a técnica de capilaridade é também utilizar a técnica de imunossubtração, na verdade, do anticorpo monoclonal, para que a gente consiga, então, dizer o nome desse anticorpo monoclonal. Uma vez que a técnica utilizada até então só existia a imunofixação, que é uma técnica qualitativa,
Então, nessa parte da capilaridade, nós conseguimos também identificar o tipo de componente monoclonal. A desvantagem da técnica de imunossubtração sobre a imunofixação é porque ela tem uma baixa sensibilidade para componentes monoclonais abaixo de 0,3 gramas por decilitro. Portanto, uma quantidade maior, acima de 0,5, por exemplo, ou 1 grama, você consegue identificar também pela capilaridade o subtipo de componente monoclonal. Este é um exemplo, essa é a corrida do gráfico da capilaridade, de eletroforese. E como a técnica já diz o nome, é imunossubtração. Foi retirada a IgG e foi retirada a capa. Portanto, esse é um indivíduo que tem um componente monoclonal quantificado e que é IgG capa. A clássica técnica de imunofixação, que é a imunoeletroforese, ou seja, é a mesma corrida de eletroforese por agarose, vocês veem aqui a corrida de eletroforese, né? E que, na verdade, nas cubetas subsequentes aqui, nos poros subsequentes, são utilizados anticorpos monoclonais contra as frações pesadas de imunoglobulina, no caso IgG, IgA e IgM, e também para as frações de cadeia leve, kappa e lambda, identificando, portanto, que correspondência desse anticorpo, né, para dar o nome à imunoglobulina, é correspondente à corrida do gel de agarose. Portanto, nesse exemplo, temos aqui o componente monoclonal, que vai ser construído aquele gráfico e da quantificação, e aqui nós fazemos um teste qualitativo. Então, IgG, lambda, está marcando aqui por imunoeletroforese, né, por imunofixação. A técnica é de imunofixação. Esse outro exemplo, nós vemos aqui o gráfico, né, com um componente monoclonal bem pequeno, mas que não identifica IgG, nem IgA, nem IgM, ou seja, não tem cadeia pesada, é só cadeia leve, lambda. E esse outro exemplo, temos aqui um pequeno gráfico, que mais raramente, né, aqui corre marcação de IgD, lambda. E aqui também tem uma outra bandinha, aqui em cima, que também é uma lambda isolada. Portanto, a sensibilidade da imunofixação acrescida à eletroforese sérica e urinária, né, torna o mieloma identificado aqui, o componente monoclonal do mieloma, em 97% dos casos, nos mielomas de cadeia leve, 95%, na amiloidose de cadeia leve, 90%, e no mieloma não secretor, uma vez mais, 0%. Mas notem que não se fecha os 100% aqui, né, em nenhum dos casos. Portanto, deve haver uma técnica melhor do que essas até então, no que tange a sensibilidade de identificação dos componentes monoclonais. E é justamente esse o grande foco da aula, que é a quantificação das cadeias leves livres. Percebam que existem várias técnicas, a gente já descreveu algumas delas aqui, e aqui tem as vantagens e as desvantagens de cada uma delas. Por exemplo, proteína total urinária e fitas urinárias. Simples, baratas, largamente difundidas, mas sem nenhuma sensibilidade para a identificação de cadeias leves livres, inclusive para as imunoglobulinas intactas. Eletroforese de proteína sérica, já vimos aqui muito bem descrito, é um método manual, semiautomático, simples, bem estabelecido, barato, visualiza bem as bandas monoclonais, mas insensível para as cadeias leves livres, uma vez que para identificar menor do que 500 mg por litro, por exemplo, é quase que impossível, difícil. Não detecta cadeias leves livres em baixas concentrações. A interpretação continua sendo subjetiva dos resultados, e os resultados quantitativos dependentes do operador. Isso também é importante, porque a quantificação vai ser baseada no quanto do gráfico o operador vai conseguir quantificar ou saber quantificar. Eletroforese de proteínas urinárias, da mesma forma que a eletroforese sérica, é um método manual ou semiautomático, bem estabelecido, barato, que visualiza bandas monoclonais e é sensível em urina concentrada. Então, por quê? Porque você consegue identificar componentes menos do que 10 mg por litro, por exemplo. Resultados quantitativos com scanning, da mesma forma, dependentes do operador. A interpretação continua sendo subjetiva. Aqui tem um grande detalhe que requer concentração urinária e a necessidade da coleta de urina em 24 horas. Portanto, a técnica que dificulta para o paciente e para o laboratório. Aqui também pode-se observar as bandas falsas devido à concentração de proteínas na urina. Então, você pode estar identificando uma outra proteína que não seja componente monoclonal. Imunofixação sérica ou urinária. Então, são técnicas também, técnica bem estabelecida, de boa sensibilidade para o soro e muito sensível na urina, chegando a quantificar componentes muito
tênues de 50 a 30 miligramas por litro, por exemplo, né? Mas, infelizmente, é uma técnica não quantitativa. A acessibilidade sérica é inadequada ainda para níveis normais de cadeias leves livres. É uma técnica manual semiautomática. E o antissoro, né, contra as frações de cadeia pesada e leve, ainda são caros. Uma evolução da eletroforese por zona de capilaridade, uma técnica completamente automatizada, né, quantitativa, mas menos sensível que a imunofixação, por exemplo, sérica, para as cadeias leves livres, uma vez que essas frações são menores, né, encontradas. E as técnicas que dosam capa e lambda séricas totais, é um ensaio automatizado também, mas tem uma especificidade inadequada para detectar muitos pacientes com gamopatias monoclonais de cadeia leve, uma vez que eles veem as cadeias leves que estão juntas com as cadeias pesadas no anticorpo intacto. Então, qual seria a técnica ideal para a detecção de cadeias leves livres? Seria uma técnica diagnóstica sensível para identificar todas as cadeias leves livres monoclonais produzidas pelos pacientes, que possa mensurar quantitativamente os phyllites e fazer uma razão capa-lambda para monitorar os pacientes, que tenham alta especificidade sem interferência das imunoglobulinas intactas, seja uma técnica barata e de fácil interpretação, com a quantificação de cadeias leves livres no soro, e que possa ser realizada em diferentes instrumentos de laboratório. Esse é o comparativo para as técnicas até então desenvolvidas para a identificação de cadeias leves livres. Então, a eletroforese, aqui está em inglês, né? Você tem que ter uma quantidade no seu soro de mais ou menos 2.000 miligramas por litro e de 500 de cadeia capa, lambda, perdão. Portanto, é uma técnica muito menos sensível, por exemplo, quando se compara com imunofixação sérica, baixa aqui em quase 10 vezes, 150 a 100. A eletroforese urinária, né? Repara que ela é muito mais sensível do que a eletroforese sérica, 30 e 30, a quantidade que pode ser quantificável. A imunofixação urinária ainda é um pouco mais sensível do que a eletroforese urinária, mas os ensaios específicos de dosagem de cadeias leves livres séricas realmente são muito mais sensíveis do que todos eles, né, em comparação aqui quase 1000 vezes mais sensível do que as quantificações de cadeias leves livres por eletroforese de proteína sérica. E por que tem que ser sérico e não urinário? Por que essa escolha final de quantificar as cadeias leves livres séricas? Esse gráfico mostra exatamente essa explicação. No primeiro momento de uma doença monoclonal, a quantificação sérica ela é superior e mais importante do que a urinária. Por quê? Porque aquelas células proximais do tubo proximal vão conseguir dar conta de metabolizar esse excesso de componente de cadeia leve sendo produzido em excesso, transcrito em excesso pelas células e eliminados no sangue. Aqui tem um período de 6 meses, mais ou menos, do tempo de evolução da doença. Mas se naturalmente continuar evoluindo a doença, o que ocorre? Ocorre que vai começar a haver uma produção excessiva já da quantidade de cadeias leves livres e que isso vai transpassar as células do túbulo proximal, passando a ser identificado na urina. Então, nesse momento, seria interessante, ok, eu vou conseguir identificar essas cadeias leves na urina. Mas será que isso é o real, uma vez que não está sendo mais metabolizado nenhuma cadeia leve, que está sendo excretada basicamente todas, porque aquelas células estão sendo, na verdade, mortas, estão morrendo. E no terceiro momento, que é uma parte mais crítica, o paciente, depois de 18 meses de progressão de intoxicação renal por essas componentes monoclonais, passa a não ter mais função renal, na verdade. Então, vocês percebem que vai haver um declínio de eliminação dessas cadeias leves livres na urina, e o soro, por outro lado, continua concentrando essas cadeias leves livres. E, portanto, a identificação da cadeia leve livre sérica, ela se torna muito mais específica e real do que a quantificação urinária. Mas nós vemos durante a aula falando de cadeias leves totais e cadeias leves livres, né? E as técnicas são justamente bem diferentes. A imunoglobulina intacta, como o anticorpo formado por duas cadeias pesadas, nós já vimos isso por duas cadeias leves, a superfície que está exposta aqui, né, é utilizada para ser identificada na imunofixação, por exemplo. Então, o anticorpo é contra essa porção externa, porção constante da cadeia leve livre. E a técnica de dosagem de cadeias leves livres, aqui é a cadeia leve, perdão, de cadeias leves livres,
Justamente ele passou a utilizar uma técnica de identificação da superfície não exposta na proteína intacta, que é essa bordinha vermelha. E, portanto, ele só quantifica cadeias leves livres. A vantagem é justamente que é muito mais sensível, né? O limite inferior, por exemplo, aqui é de 3.000 mg por litro nas totais, e o limite inferior para a identificação de cadeias leves livres é de 3 mg. Não pode detectar concentrações médias de paraproteínas circulantes, as totais. Por outro lado, essa variação tênue de cadeias leves livres pode ser detectada nos momentos intermediários dos pacientes com mielomas não secretor, por exemplo, de amiloidose AL ou de mieloma de cadeia leve. Aqui também a gente nota que tem uma maior meia-vida, porque já que ela está fixada, essa cadeia leve, na cadeia pesada, então essa metabolização vai ser diferente do que nós descrevemos anteriormente. Portanto, vai ter um tempo maior, né, de monitorização em tempo real. Por outro lado, a cadeia leve livres sofre aquela metabolização e a gente consegue, então, monitorar em tempo real a destruição dessas cadeias leves livres. Esse é um exemplo, né, uma figura aqui adaptada do livro da Binding Site, que nós observamos que a comparação das cadeias leves, né, que uma razão de capa sobre lambda, fica muito dentro do ratio, dentro do valor de referência, e que esses triângulozinhos seriam as cadeias lambda e os quadradinhos seriam cadeias kappa. Então tem até inclusive uma lambda aqui sendo identificada como kappa. Por outro lado, quando utilizar as cadeias leves livres, a técnica de cadeias leves livres, há uma separação muito clara de quem que é o monoclonal específico, ou seja, as capas estão aqui e as lambdas estão na parte inferior do gráfico. Como conclusões, visualizamos que existem diferentes técnicas de avaliação dos anticorpos monoclonais. As técnicas podem ser quantitativas e qualitativas, com avaliação sérica e urinária, o uso de diagnóstico, prognóstico e monitorização das gamopatias monoclonais, então está bem difundida e que é importante para os nossos pacientes. E a técnica de dosagem de cadeias leves livres séricas, ela é 1000 vezes mais sensível do que a eletroforese de proteínas séricas para a quantificação do componente monoclonal leve. Obrigado.